Olá, bem-vindo a mais uma videoaula do PET Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará. A videoaula vai tratar da disciplina de princípios de processos químicos. O assunto é multifásico. Multifásico estuda o equilíbrio de fases. Como duas fases ou três fases, N fases, vão se comportar quando estiverem no estado de equilíbrio, ou seja, em um estado em que não apresenta tendência a mudanças com o tempo. Por exemplo, imagine um tanque com água em que coexistam a fase líquida e a fase vapor. Uma equação bastante interessante sobre esse equilíbrio de fases é a regra das fases, em que F me diz qual é o grau de liberdade para fixar o estado desse sistema. Fixar o estado significa definir propriedades variáveis em que, obtendo essas propriedades, eu consigo dizer quais são todas as outras propriedades. Por exemplo, nesse sistema eu tenho água líquida e vapor. Quantas propriedades eu preciso dizer, eu preciso fixar nesse sistema para determinar todas as outras propriedades? A regra das fases me diz que o número do grau de liberdades, F, é igual a 2 menos π, que é o número de fases que tenho no meu sistema, mais o número de componentes diferentes que eu tenho no meu sistema. Para esse sistema aqui, água líquida e água vapor, vamos examinar. O número de fases é 2, eu tenho a fase líquida e a fase vapor, e o número de componente é somente água. Assim, o número de grau de liberdade é igual a 1, ou seja, se eu fixar uma variável independente do meu sistema, eu consigo fixar todas as outras propriedades. Isso pode ser notado em um gráfico PV, em que essa região que eu estou mostrando é a região de equilíbrio líquido-vapor. Se eu fixar a pressão ou a temperatura ou até mesmo o volume, eu consigo determinar todas as outras propriedades. Note-se que aqui nessa região eu tenho um comportamento, essa aqui é uma isoterma, T. Eu tenho um comportamento em que a temperatura e a pressão se mantêm constantes durante o equilíbrio de fases. Então, por exemplo, se eu fixar a temperatura desse sistema, eu consigo determinar P e V. Então, essa região sublinhada, essa região destacada, é uma região de equilíbrio líquido-vapor, em que se eu fixar uma propriedade, eu consigo fixar todo o outro estado, todo o meu estado do meu sistema. Outro assunto que trata multifásicos é sobre o comportamento de componentes em uma solução. Se eu misturar uma substância A com uma substância B, qual será o efeito dessa mistura para propriedades como pressão, volume, temperatura, composição na minha fase líquida e composição na minha fase vapor? Bem, uma equação que tenta relacionar essas variáveis é a chamada Lei de Raoult. Lei de Raoult diz que Xi, que é a fração molar do meu componente I na fase líquida, vezes a pressão de saturação do meu componente I. A pressão de saturação é a pressão em que o meu componente começa a transição líquido-vapor. A multiplicação desses dois termos é igual à fração molar do meu componente I na fase vapor, representada por Y, vezes a pressão do meu sistema. Essa equação ela relaciona x, y, essas duas variáveis, a pressão P do meu sistema, e a variável T está dentro da pressão de saturação, já que a pressão em que o meu componente começa a transição depende da temperatura do meu sistema. Lembrando que essa equação só é válida para duas hipóteses, em que eu tenho uma solução ideal e em que eu tenho gás ideal. Definida a lei de Raoult e as suas condições, vamos agora a uma aplicação dessa equação. A questão trata sobre unidade flash. Diz o seguinte: um fluxo de alimentação de um líquido comprimido que contém uma mistura equimolar de N-butano e isobutano entra em uma unidade flash com uma vazão F. Em estado estacionário, 40% do fluxo de alimentação são vaporizados e deixam um tanque com uma vazão V. O restante sai como líquido com uma vazão L.
Se a pressão do flash é de 1 bar, qual a sua temperatura? Além disso, quais são as composições dos fluxos de saída, do líquido e do vapor? Bom, para entender o problema, vamos primeiro esquematizar um tanque flash. Como é que funciona o tanque flash? Você tem aqui uma alimentação F, a uma dada pressão, temperatura e composição, X. Vamos dizer que é uma mistura líquida, então você tem uma composição X de cada componente. Um tanque flash, uma unidade flash, é nada mais do que um tanque em que tem uma pressão e uma temperatura, em que essa pressão tem que ser menor, na verdade, geralmente é menor do que essa pressão da minha alimentação. Justamente para que quando o meu líquido chega a esse tanque, a pressão baixa cause vaporização da minha alimentação. Causando vaporização da minha alimentação, vai ter uma imediata separação das minhas fases vapor e líquido. O nosso problema consiste, nosso problema dá as seguintes informações. Nós temos uma alimentação em que a composição global do meu butano, eu vou representar butano com o índice B, é igual a 0,5, e a composição global do meu isobutano, que eu vou representar com o índice I, é igual a 0,5. A pressão do meu tanque é 1 bar. Se fôssemos calcular, a pressão de alimentação deverá ser bem maior do que a de 1 bar, mas a questão não cita, também não vamos não vamos nos importar com isso. Ele diz que a razão de vapor sobre a alimentação é igual a 0,4. Tá aqui essa informação. Ele nos pergunta primeiramente qual é a temperatura do tanque para que essa condição ocorra. Já que ele só deu essa condição, qual é a temperatura do tanque para que isso aqui ocorra? Bem, esquematizado o nosso problema, vamos agora para a solução. Bom, vamos começar com o balanço de massas simples. Esse balanço de massa trata somente do butano. Olha só, o número de mols do meu butano na minha alimentação, que é a composição global do meu butano vezes a corrente de alimentação, tem que ser igual ao número de mols do butano na fase vapor mais o número de mols do butano na fase líquida, que a gente pode calcular como sendo YB vezes V mais XB vezes L. Dividindo tudo por F, eu denominei V sobre F como sendo razão vapor e L sobre F de razão líquido, em que a questão fornece RV é 0,4 e RL é 0,6, já que pelo somatório F tem que ser igual a V mais L, balanço de massa global. Bom, mas tratando somente do butano, temos essa expressão. Usando a lei de Raoult, em que a gente tem essa relação, isolando Y, a gente vai substituindo logo para o butano, a gente vai ter a seguinte relação, que YB é igual a XB vezes PB sat sobre P. Substituindo YB na equação do balanço de massa, vamos ter a seguinte expressão. Bom, notamos que existem dois termos em que XB está presente. Isolando XB, nós vamos encontrar a seguinte expressão. Então esse é o nosso resultado do tratamento matemático que surgiu do nosso balanço de massa. Mas aí como utilizaremos essa relação que nós encontramos? Bom, a lógica é que se eu tenho uma mistura, o somatório das frações molares de cada componente da minha mistura tem que ser igual a 1. Então vamos usar essa relação lógica, então matemática, essa relação lógica em que o somatório das frações molares tem que ser igual a 1 para poder calcular a nossa temperatura. Vejamos como. Se o somatório de X é igual a 1, quer dizer que a fração molar do meu butano mais a fração molar do meu isobutano tem que ser igual a 1. Substituindo XB e XI pela expressão que nós encontramos, nós vamos ter a seguinte expressão maior. O XI não foi demonstrado, mas como o butano ele segue o mesmo raciocínio e vamos ter essa expressão. Então, agora nós temos essa expressão. Agora, olhando para nossas variáveis, nós vamos observar quais nós já temos. ZB e ZI a gente tem, que é a composição global na alimentação.
RF, RV e RL também possuímos, e P também. O que falta a gente determinar é justamente PBSAT e PISAT. Para determinar, na verdade, para encontrar expressões para essas duas pressões, nós vamos usar uma relação matemática da pressão de saturação com a temperatura. É aqui que vai surgir a nossa variável que nós queremos descobrir, que no caso é a temperatura. E para isso usamos a lei de Antoine. Ela relaciona a pressão de saturação de um componente com a sua temperatura em uma expressão, essa expressão que nós estamos vendo, com índices A, B e C. Índices facilmente encontrados na literatura. Isolando PSAT, nós vamos ter que PSAT de qualquer componente é igual a exponencial de A menos B T mais C. Então, substituindo essa expressão na expressão que nós queremos calcular, vamos ter essa expressão maior. Agora, coletando na literatura, nós temos os índices A, B e C do N-butano e do isobutano. Lembrando que, para a equação de Antoine com esses índices, a pressão é dada em bar e a temperatura é dada em Kelvin. Bom, reescrevendo a nossa equação, reescrever aqui para podermos lembrar, eu vou substituir todas as variáveis que nós possuímos. Substituindo todas as variáveis que nós possuímos, vamos encontrar essa expressão. E notamos que a única variável que fica sem ser determinada é a temperatura, justamente no cálculo da pressão de saturação. Agora, fazemos a pergunta, como vamos calcular essa temperatura? Nota-se que essa expressão não é tão fácil de resolver. Então, não tem como ela resolver por isolando a temperatura. Para resolver essa equação, a gente vai usar métodos iterativos. Mas, para isso, vamos usar duas ferramentas principais, HP 50G e Excel. Vejamos como calcular essa temperatura na HP 50G. Eu vou abrir aqui o emulador da HP 50G para a gente poder trabalhar nele. Vou ligar a nossa HP 50G e está aqui. Para você resolver uma equação desse tipo na HP, você entra no Numeric Solver, que é o shift laranja à direita, Numeric Solver, que é o número 7. A primeira opção, Solve Equation, vai ser utilizada para resolver essa equação. Aperta OK, você entrou na Solve Equation. Não importando o que contenha nesse campo equações, para você escrever essa equação, basta apertar com o botão direito, Shift direito, Equation Right, que está aqui no O, ou aspas. Apertando Equation Right, você vai poder escrever a sua equação. Então, basta a gente escrever a equação que nós vemos aqui do lado. Por exemplo, exponencial de 9,058 e por aí vai. Para poupar tempo, eu já escrevi a equação e vou somente selecionar a nossa equação. Está aqui ela escrita. Vou apertar o Edit só para ter uma noção do como está escrita a equação. Então, isso aqui é essa equação toda. Para facilitar, para saber se nosso resultado está certo, eu vou substituir esse lado da expressão 1 por uma variável qualquer, v, valor. Dá um OK e vou pedir que o valor seja igual a 1. Para eu poder resolver por método iterativo, é essencial eu ter um chute inicial. Então eu vou chutar uma temperatura de 300 Kelvin. Se eu chutar valores diferentes, pode ser que a temperatura dê muito distante. Então, como a temperatura, vamos dizer que aqui representa 27 graus, então a temperatura aceitável. Então, deixando a temperatura em 300 Kelvin, eu vou lá no campo de temperatura e aperto Solver. Ao apertar Solver, HP me deu o valor da temperatura. Aqui já do lado, explícito, 266,6 Kelvin. Bom, foi bastante rápido e esse é o método pela HP. Pelo Excel, como resolver esse problema em Excel? Vamos abrir aqui uma planilha que eu montei. E a planilha consiste no seguinte: eu tenho aqui os índices A, B e C dos meus componentes, do N-butano, do meu isobutano, que eu coletei na literatura. Eu tenho as variáveis do meu problema e os seus respectivos valores.
Como eu vou resolver? Pegando a expressão que a gente determinou, eu vou escrever ela em duas parcelas. A primeira parcela é justamente esse termo, e a segunda parcela é esse termo. Tomando cuidado com a quantidade de parênteses que são necessários para não ter nenhum problema, eu vou efetuar a soma. Como é que eu vou resolver isso aqui no Excel? O meu objetivo é que a soma seja igual a 1, é o que diz a minha expressão. Então, utilizando a ferramenta atingir metas, eu vou tornar essa soma igual a 1, modificando a minha variável que eu quero, que é a temperatura. As outras são todas fixas, a temperatura pode variar, que é justamente o que eu quero descobrir. Então, usando a ferramenta atingir metas do Excel, eu vou transformar essa célula no valor 1, modificando a temperatura. O Excel, nesse caso, está em inglês, mas no caso português, vamos lá na aba Dados, e vamos, acho que em português é teste de hipóteses, não estou lembrado bem, e vamos na ferramenta atingir metas. O atingir metas, ela pede 3 campos. A primeira é a célula qual você quer modificar. Qual o valor que você quer para essa célula? Eu vou digitar aqui o valor 1, que é justamente nosso objetivo, e modificando qual célula eu vou atingir esse objetivo. É aqui que eu coloco a minha temperatura. Então, o que o atingir meta vai fazer? Ele vai transformar a minha célula soma em 1, modificando a minha célula de temperatura. Ao apertar OK, olha, ele encontrou o mesmo valor que HP, 266,6. Ou seja, a minha temperatura do meu tanque flash é 266,6 Kelvin. Vamos voltar à apresentação. E aqui, como a gente já descobriu, nossa temperatura é 266,6 Kelvin. A outra parte da questão é descobrir as composições. Nós temos já a pressão do meu tanque, a temperatura acabamos de determinar, e agora estamos interessados em descobrir qual é a composição do butano e do isobutano na fase vapor e qual é a composição do butano e do isobutano na fase líquida. Como vamos determinar isso? Bem, a gente utilizou inicialmente o critério do somatório das composições da fase líquida ser igual a 1. Vamos usar agora um segundo critério lógico, que o somatório da composição na fase vapor também seja igual a 1 dentro do meu tanque. Se eu multiplicar a pressão em ambos os lados e jogando a pressão para dentro do somatório, não vai interessar muito já que ela é constante, nós vamos ter a seguinte expressão. Utilizando a lei de Raoult, a gente vai ver que o somatório de YP é nada mais do que o somatório de XI, I é qualquer componente, não é isobutano, perdão por poder causar confusão, mas XI, PI, SAT é igual a pressão. Ou seja, o somatório da minha composição na fase líquida multiplicado pela pressão de saturação de cada componente é igual à pressão total do meu sistema. Expandindo o somatório, a gente vai ter que temos dois termos, na verdade, do meu butano e do isobutano. Isso aqui tem que ser igual à pressão P. Sabemos que XB mais XI necessariamente tem que ser igual a 1. Então, substituindo XI na minha expressão mais acima, nós vamos encontrar essa expressão, em que queremos determinar XB, que é a fração molar do butano na minha fase líquida. Porém, preciso da minha pressão de saturação do butano e a pressão de saturação do isobutano. Para isso, rapidamente eu posso calcular utilizando a lei de Antoine. Já que nós já temos a temperatura de 266,6, torna-se fácil calcular a pressão de saturação de cada componente. Calculando, a gente vai encontrar que a pressão de saturação do butano, a 266,6 Kelvin, é igual a 0,8 bar, e a pressão de saturação do isobutano é igual a 1,23 bar. Bom, agora basta substituir na expressão que nós encontramos e determinar XB.
XB, calculando, é 0,543. XI é 1 menos XB, logo é 0,457. Bom, assim encontramos qual é a composição, a fração molar do butano e do isobutano na fase líquida. Para determinar qual é a fração molar do butano e do isobutano na fase vapor, nós vamos usar a lei de Raoult. A lei de Raoult diz que, isolando a fração molar na fase vapor, é XB para o butano, vezes a pressão de saturação do butano dividido pela pressão do meu sistema. Acabei de encontrar XB, já tenho a pressão de saturação do butano dividido pela pressão do sistema, que é 1 bar, vou encontrar 0,434. Como o Y do isobutano é 1 menos o Y do butano, eu encontro que a fração molar do isobutano na fase vapor é 0,566. Bom, essa foi mais uma videoaula do PET Engenharia Química. Curtam a nossa página no Facebook e esperem mais novidades, mais videoaulas. Até a próxima.